Meus amigos e amigas, quero cumprimentar a todos e a todas que neste momento estão se conectando conosco nesta live que vamos iniciar. Muito importante, não é? Cada terça-feira a gente fica naquela expectativa de poder ter um diálogo, não é? Trocando ideias com Oséias aqui pelo Facebook. Então a gente já convida a todos vocês, a todos os amigos e amigas que estão nos assistindo agora pelo Facebook. Vamos entrando, vamos nos conectando para que a gente possa tratar de mais alguns temas que considero importantes. Todas as semanas, sempre nas terças-feiras, eu tenho falado sobre um tema aqui pelo Facebook, nessa live onde nós estamos tratando sobre Sairé. Eu sou apaixonado por Sairé e todo mundo dá para perceber, não é? Dá para perceber que eu sou apaixonado por Sairé. E na verdade, essa paixão por Sairé faz com que a gente possa estar dialogando sobre vários temas. Temas da política, da economia local, da cultura, temas relacionados com a educação, enfim, temas diversos, e essa nossa discussão tem sido importante para mim, principalmente, né? Porque a gente tem aprendido bastante nessa conversa, nesse trocando ideias com Oséias. E a interação de cada internauta é muito importante. Não somente durante a live, mas essas lives que eu tenho feito aqui, a gente tem transmitido através do rádio também, para que mais pessoas tenham acesso, possam ouvir essas reflexões que nós temos feito. São reflexões que eu considero importantes e, por essa razão, a gente fica feliz de poder, todas as terças-feiras, estarmos aqui, né? Ficamos felizes por estarmos aqui nessa conexão, tratando sempre de um tema que, conforme já falei, que eu considero extremamente necessário. Nesta semana, eu quero falar de um tema, é um registro histórico, que eu vejo como muito importante e necessário a gente deixar aqui para que os nossos internautas possam tomarem conhecimento. É muito importante, não é? Antes de tratar sobre este tema, quero aqui saudar todas as mulheres. Hoje é dia 10 de março de 2020. E no dia 8, que foi domingo passado, nós tivemos a comemoração do Dia Internacional da Mulher. A mulher que é guerreira, a mulher que é lutadora, a mulher que tem ocupado seu espaço na sociedade, que tem conquistado cada vez mais os seus objetivos. Essa mulher que nem é inferior nem superior ao homem, mas está lado a lado com o homem, conquistando os objetivos. Então, salve o Dia Internacional das Mulheres, salve o Dia Internacional da Mulher. E para vocês, mulheres, os nossos parabéns, e que essa comemoração do Dia das Mulheres ou do Dia da Mulher sirva como um incentivo para que as mulheres continuem lutando sempre para conquistar os seus espaços. Então, parabéns a todas as mulheres. Hoje eu gostaria de tratar sobre uma instituição que nós temos aqui em Sairé, uma entidade, e é uma entidade muito importante no município de Sairé. Uma entidade que tem 48 anos de existência. 48 anos de existência. E desde o primeiro dia que abriu as suas portas para atender aos agricultores e às agricultoras deste município, até os dias atuais, tem prestado um relevante serviço que nós precisamos fazer esse registro histórico.
Por que é necessário a gente fazer um registro de coisas boas que acontecem? Porque quando acontecem coisas ruins, então se tem uma publicidade muito forte dessas coisas ruins. Não é verdade? Aconteceu uma coisa ruim, publicidade forte. Ninguém esquece uma coisa ruim. Quando é uma coisa boa que acontece, a tendência, não quero dizer que isso vai acontecer, a tendência é que muitas vezes a gente se acostume com o que é bom e a gente sinta saudade do que é ruim. Já observou isso? Quando nós estamos acostumados com o que é bom, a gente parece que começa a imaginar outras coisas e aí a gente sabe que, pelo que a gente vê, muita gente sente saudade de uma coisa ruim que aconteceu com ele. Aconteceu uma coisa ruim e sentiu saudade, porque já se acostumou com o que é bom. Mas o que é bom precisa ser dito, o que é bom precisa ser lembrado sempre. E é por isso que eu quero hoje, nesta live, falar sobre a história dessa instituição que tem 48 anos de existência, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que já prestou algum serviço para todas as famílias desse município. Se você observar, aonde você chegar, em qualquer localidade, em qualquer sítio, ou na zona rural, aqui na zona urbana, sempre tem um trabalho, sempre tem uma ação que foi desenvolvida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E é por isso que eu me orgulho muito de fazer parte dessa instituição, chamada Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pelo que já fez por essa municipalidade, pelo que pode fazer ainda, né? Pelos trabalhos que o sindicato tem feito. Então, eu quero aqui fazer esse registro que considero muito importante. Não é? A gente sabe que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais existe hoje, e esse sindicato que existe hoje foi necessário a luta de muita gente. Foi preciso muitos companheiros e companheiras que hoje a grande maioria das pessoas nem lembram mais, mas foi com o trabalho desses companheiros e dessas companheiras que nós chegamos a o que nós somos hoje. Não é? Então eu quero aqui registrar essas diretorias que nós já tivemos no sindicato. A primeira diretoria foi constituída pelo presidente José Eládio de Vasconcelos. Isso de 1972, não é? do dia 9 de março de 1972, até o dia 14 de novembro de 1973. Nesse período, nós tivemos a primeira diretoria, que foi constituída pelo presidente José Eládio de Vasconcelos. Como secretário, Manuel Silvino da Silva. E como tesoureiro, Elias José de Oliveira. Suplentes da diretoria naquela ocasião eram os companheiros, né? Paulo de Oliveira Pimentel, João Celestino dos Santos e João Oliveira Pimentel. Esses eram os suplentes da diretoria. E o Conselho Fiscal, Antônio Soares Neto, José Batista de Lima e João Bezerra Filho. Suplentes do Conselho Fiscal, José Alves da Silva, Luiz Fabrício de Lima, Joaquim Antônio de Vasconcelos. Então, como os companheiros e as companheiras observam, nessa diretoria só constam homens, somente homens que faziam parte dessa primeira diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que teve a influência muito importante do padre, que nesta época era pároco em Sairé, que era o padre Rogério Paiva. Rogério Paiva Prata. Então, gente, a Igreja Católica naquela ocasião, através do padre Rogério, incentivou esses companheiros
a criar o sindicato, a fundar esse sindicato dos trabalhadores rurais. E daqui a pouco eu vou dizer porque esse sindicato foi importante, foi uma instituição criada que foi muito importante para a população sairense. Vou explicar por quê. E vou provar aqui nessa live. Vou provar porque o Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi e é e continua sendo importante para o município de Sairé. E isso a gente precisa saber, porque a história é extremamente importante. Nós não podemos esquecer a nossa história, porque nós não conseguimos sobreviver sem história. A nossa memória. A memória é importante, porque a memória é quem faz com que a gente possa ter consciência do que somos hoje, porque aprendemos com aquilo que fomos. Hoje somos, e hoje nós temos a possibilidade de planejar o que queremos ser. Você pode colocar isso que eu estou falando aqui, não é, em qualquer coisa da sua vida. Não é? Então a história traz para a gente essa oportunidade de conhecer quem éramos, quem fomos, para entender por que somos e projetar o que queremos ser. É extremamente importante a gente começar a pensar nessas ideias. Naquela ocasião, né, daquele primeiro momento, o sindicato não tinha muita coisa a oferecer. Não tinha muita coisa. Aqueles primeiros companheiros, conforme eu já li aqui os seus nomes, eles se colocaram à disposição como se fosse um sacerdócio. Eles começaram a trabalhar pensando, sonhando que amanhã poderia ser melhor para os agricultores e as agricultoras. Esse era um sonho do passado. E esse sonho vai acontecendo a cada momento. A segunda diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sairé foi no período de 15 de novembro de 1973 a 14 de novembro de 1976. Aquela segunda diretoria, nós tivemos como presidente Elias José de Oliveira. Elias José de Oliveira. O secretário Paulo de Oliveira Pimentel. E o tesoureiro João Bezerra Filho. Suplente daquela diretoria, nós não temos nenhum registro histórico. Né? Todas as pesquisas que fizemos, naquele momento não consta registros, tá certo, desses companheiros que eram suplentes. O Conselho Fiscal era formado por Antônio Soares Neto, Manuel Silvino da Silva e Edson Germano da Silva, que tem o apelido de Edinho. Também não consta nesse período os suplentes do Conselho Fiscal. E por que é que você está dizendo esses nomes, Oséias? Porque talvez tenha algum parente, tenha algum familiar que esteja nos assistindo agora, que esteja nos ouvindo agora. E aí vai lembrar do nome do seu parente, do seu avô, do seu tio, do seu primo, enfim, da pessoa que você conheceu no passado, não é, que foi muito importante para você e você não sabe, não tem ideia que essa pessoa foi muito importante para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu quero aqui, abrindo um parênteses, né, cumprimentar minha esposa Josiane, minhas filhas Brena e Lívia, que estão também nos assistindo nesse momento, não é? E se alguém quiser fazer algum comentário, escreve aí, ó. Tem aí um jeito aí, escreve, que eu faço o registro aqui nesse momento. A terceira diretoria, não é, que exerceu um belíssimo mandato, foi do período de 15 de novembro de 76 a 14 de novembro de 79. Essa terceira diretoria, eu quero aqui deixar bem registrado, essa terceira diretoria teve como presidente Paulo de Oliveira Pimentel, como secretário Elias José de Oliveira e como tesoureiro João Bezerra Filho. Observe que é mais uma diretoria só constituída de homens. Cadê as mulheres? Não aparece aqui as mulheres.
E a gente vai explicar por quê. Suplentes da diretoria: Bonifácio Ferreira de Souza, Maria do Carmo Freire, a primeira mulher que aparece, não é? numa diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foi a companheira Maria do Carmo Freire e Manuel Nunes da Silva. No Conselho Fiscal, Antônio Soares Neto, Manuel Silvino da Silva, Edson Germano da Silva. E como suplentes do Conselho Fiscal, João Bezerra dos Santos, José Paulino dos Santos e Agenor Pessoa das Neves. Aparece Agenor Pessoa das Neves nessa terceira diretoria aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então observe que essa história ela vai, não é, evoluindo. Observe que as duas primeiras diretorias não tinham mulher constituindo a diretoria, mas a terceira já começa a aparecer a mulher, não é? E eu quero aqui registrar um comentário do jornalista Paulo Filho. Ele diz: o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, juntamente com o presidente Oséias, foi responsável pelo incentivo na formação de mais de 20 técnicos agrícolas. Eu faço parte desses técnicos. Essa instituição é muito importante. Olha só, um projeto que nós desenvolvemos aqui no sindicato, daqui a pouco eu falo sobre ele. E o companheiro Paulo Filho, que hoje é jornalista, mas também técnico agrícola, empresário, tem feito grandes projetos na região, Sairé, Bezerros, Bonito, São Joaquim do Monte e várias cidades aqui da região, juntamente com seu sócio, né, que é o companheiro José Pereira. Então, tanto o Paulo Filho quanto o Pereira foram incentivados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, particularmente por mim, para que pudesse adentrar nesta área, né, do conhecimento, né, sobre a agricultura, e eles têm feito um trabalho magnífico na sua área, que é a formação na parte da agrícola, e também tem se destacado como jornalista, fez jornalismo e tem feito um trabalho impressionante aqui, coisa boa, bacana. Muito obrigado, Paulo Filho, por você estar registrando sua história aqui, para conhecer um pouco, né, para mostrar um pouco para a gente aquilo que representa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Se só tivesse esse caso de sucesso, eu já estaria muito feliz, porque a gente conseguiu influenciar alguma coisa muito boa para o futuro, né? Um jovem aí que é promissor. Gente, é por isso que eu falo do sindicato com muita tranquilidade, com muita alegria. Então eu registrei aqui as 3 primeiras diretorias. Naquele momento de muita dificuldade, que não existia aposentadoria. Observe, quando o sindicato foi constituído, não existia aposentadoria para os agricultores. Então a luta do sindicato naquele primeiro momento foi já exatamente para que o trabalhador tivesse direito a uma assistência médica. Não existia assistência médica como nós temos hoje. Eu escuto muitas pessoas falarem mal do SUS. Muita gente fala mal do SUS. Mas o SUS foi criado pela Constituição de 1988. Antes de 1988 não existia SUS. E os problemas eram enormes. Nós não tínhamos tantos médicos como nós temos hoje. O agricultor não era bem assistido. E aí era uma luta do sindicato se ter assistência médica, assistência odontológica, que os filhos dos agricultores tivessem uma boa escola. Por isso que o nosso sindicato, nesse primeiro momento, o sindicato, além de lutar por um acesso a um atendimento médico, por um acesso, não é, a direitos trabalhistas, que esses direitos não havia no campo. O campo era quase que escravizado, essa é que é a verdade. Esse sindicato lutava também para que os agricultores pudessem ter o direito a uma aposentadoria. E essa luta dos agricultores e das agricultoras, essa luta dos sindicatos naquele momento foi importante porque nós conseguimos a aposentadoria.
Agora, não sabe como é que era a aposentadoria? Era meio salário. A aposentadoria do agricultor era meio salário. E somente uma pessoa na família poderia se aposentar. Agora imagine, hoje uma família é constituída de 3, 4 pessoas. Mas na década de 70, uma família tinha 10 filhos, 12, 15, 20, 8, 10, por aí vai. Então era meio salário mínimo para alimentar toda a família. O homem, homem principalmente, era o homem que se aposentava, a mulher não tem direito. O homem, quando completava 65 anos, se aposentava, recebia meio salário, pronto, e era com esse meio salário que tinha que alimentar a família. Então daí os companheiros e as companheiras que estão nos assistindo começam a perceber o sofrimento que era, as dificuldades que nós enfrentávamos. Não é? Nessa época eu não estava no sindicato, mas eu era criança. E você que está me assistindo agora, talvez muita gente que esteja me assistindo é gente jovem, não sabe o que é sofrimento, não sabe o que é tempo difícil, não sabe o que os pais passaram, que os avós passaram. Não é? Antigamente não existia aposentadoria, as pessoas ficavam idosas e quando não tinha com que se manter, iriam pedir esmola. Eram muitas pessoas que pediam esmola, pessoas idosas pedindo esmola. Então isso era um mundo muito difícil, gente, de muitas injustiças. E foi aí que nasceu o sindicato, para lutar contra as injustiças. E eu me orgulho muito quando vejo as transformações que aconteceram. Então, naquele primeiro momento, as diretorias brigavam, não é, para que pudéssemos ter uma assistência médica, uma assistência odontológica, que pudesse se ter aposentadoria, então conseguimos a aposentadoria. Também que o filho do agricultor pudesse ter acesso à escola. Observe, nesse período a escola não era para todos. Pouquíssimas pessoas tinham direito a estudar, tinham acesso à educação e o sindicato lutava. Aqui o nosso sindicato criou um grupo e incentivou financeiramente esse grupo, constituído de jovens, filhos de agricultores, para que eles pudessem ter um incentivo para estudar. Então nós temos várias pessoas que de vez em quando conversam comigo e dizem assim, olha, eu era um daqueles jovens que recebia incentivo do sindicato para que eu pudesse estudar. Então o sindicato ajudou muito, muito, e esse trabalho a gente deve a essas diretorias que passaram, que lutavam. Continuando, nós temos aqui, na 4ª diretoria, que foi do dia 15 de novembro de 1979 a 14 de novembro de 1982, nós temos como presidente Paulo de Oliveira Pimentel. É o segundo mandato de Paulo de Oliveira Pimentel. Secretário, Maria do Carmo Freire. Então a companheira Maria do Carmo Freire, que era suplente, passou a ser secretária. Hoje essa companheira Maria do Carmo Freire, não é, faz um trabalho excepcional na comunidade do sítio Boa Vista. É ela que é responsável, não é, pela administração da capela lá do sítio Boa Vista. Faz um trabalho que realmente todos nós tiramos o chapéu. Dona Maria Freire tem realmente se dedicado àquela comunidade há muitos anos. Então essa mulher guerreira de luta, e aproveito para saudar todas as mulheres em nome da companheira Maria do Carmo Freire, essa mulher de luta, essa guerreira, passou aqui no sindicato e deixou sua contribuição. E hoje ela tem dado uma grande contribuição na comunidade onde ela é ministra da Eucaristia. Não é? Então é importante esse registro aqui no programa. Nós tivemos como suplentes da diretoria, né, eu já falei, o presidente era Paulo de Oliveira Pimentel, Maria do Carmo Freire como secretária, tesoureiro João Bezerra Filho. Suplente dessa diretoria, José Francisco de Oliveira Filho, né, seu Zuzinha, falecido, passou aqui no sindicato. Também Matusalém Germano da Silva. Essa família Germano foi muito importante para o sindicato. Daqui a pouco eu vou mostrar por que a família Germano foi muito importante para o sindicato. Aí vem Bonifácio Ferreira de Souza também como suplente da diretoria.
Então, nessa diretoria tivemos como conselho fiscal Antônio Soares Neto, Severino Vieira da Silva, João Bezerra dos Santos. E como suplente do conselho fiscal, Manuel Silvino da Silva, Agenor Pessoa das Neves e Vicente Faustino Bezerra. Então essa foi a quarta diretoria do sindicato. A quinta diretoria foi constituída no período de 15 de novembro de 1982 até 14 de novembro de 1985. Como presidente, Elias José de Oliveira. Secretário, Paulo de Oliveira Pimentel. Tesoureiro, João Bezerra Filho. Suplentes dessa diretoria, Anísio Germano da Silva, José Francisco de Oliveira Filho e Antônio Soares Neto. Vamos ter no Conselho Fiscal, Severino Vieira da Silva, Manuel Silvino da Silva, João Bezerra dos Santos. E como suplentes do Conselho Fiscal, Joaquim José dos Santos, João Bezerra das Neves e Heleno Severino de Lima. Então observem, né, as pessoas que estão sempre participando desse movimento que a gente chama de movimento sindical. Então o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem uma história bonita, uma história belíssima. E eu falei que a família Germano foi importante porque observa só, a partir da terceira, a partir da segunda diretoria, a gente já teve um germano comandando o sindicato, que foi Edson Germano da Silva, o Edinho, que fazia parte do Conselho Fiscal. Quando foi na terceira diretoria, continua Edson Germano. Na quarta diretoria, nós vamos ter Matusalém Germano, mais um germano, Na quinta diretoria, nós vamos ter como presidente Elias José de Oliveira, secretário Paulo de Oliveira Pimentel, tesoureiro João Bezerra Filho. Suplentes, Anísio Germano da Silva, José Francisco de Oliveira Filho, Antônio Soares Neto. Conselho Fiscal, Severino Vieira da Silva, Manuel Silvino da Silva, João Bezerra dos Santos. Suplentes do Conselho Fiscal, Joaquim José dos Santos, João Bezerra das Neves, Heleno Severino de Lima. Esse aqui eu já tinha lido. Observe que aparece outro germano, Anísio Germano. Não é? Anísio Germano. Anísio, que era irmão de Matusalém, que é primo do Edinho. Não é? E se a gente colocar aqui a teoria defendida pelo historiador oral, Agenor Pessoa das Neves, Sairé inteiro é uma família só, gente. Observe que coisa maravilhosa. Sairé é uma família. Uma família. Quando você observa, uma família está sempre se encontrando com outra família, não é? E aí a gente não sabe nem onde termina e onde começa cada família. Coisa interessante. Então, essa é uma ideia que é muito defendida por Agenor Pessoa das Neves. Na sexta diretoria, nós tivemos como presidente Elias José de Oliveira, secretário Anísio Germano da Silva, tesoureiro José Severino da Silva. Suplentes, Antônio Paulinho de Carvalho, Manuel Silvino da Silva, José Francisco de Oliveira Filho. Conselho Fiscal, José Barbosa Sobrinho, olha aí a família Barbosa aparecendo, Severino Vieira da Silva, Antônio Soares Neto. Como suplentes do Conselho Fiscal, Antônio Severino da Silva, José Guilherme de Andrade, que era chamado Seu Zéza, e José Amaro da Silva. É claro que eu estou falando aqui da família Germano, que aparece, mas se você observar, tem a família Vieira. Família Vieira. Se você observar, tem a família Soares. Observa as famílias. Você vai ter a família
também Ferreira. Nós vamos ter outras famílias participando aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Na 7ª diretoria, que foi de 15 de novembro de 1988 a 14 de novembro de 1991, nós tivemos nessa diretoria como presidente José Nunes de Araújo. É o famoso Zezinho do sindicato, não é? Secretário João Trajano Bezerra, seu João Trajano, que mora aqui na Vila Santana. Tesoureiro José Severino da Silva, que tem o apelido de Zé Barbosa. Suplentes da diretoria, José Guilherme de Andrade, olha aí a família Andrade, Antônio Teixeira de Lima e Pocínio José dos Santos. Como conselho fiscal nesse momento, Severino Vieira da Silva, Anísio Germano da Silva, José Barbosa Sobrinho. Suplentes do conselho fiscal, Antônio Soares Neto, Manuel Virgínio dos Santos, José Amaro da Silva. Então, olha só que coisa interessante, né? 8ª diretoria vai do período de 15 de novembro de 1991 a 14 de novembro de 1994. Presidente, José Severino da Silva, que tinha o apelido de Zé Barbosa. Secretário, Oséias Caetano da Silva, este que vos fala. Tesoureiro, José Nunes de Araújo. Então, foi exatamente no dia 15 de novembro de 1991 que eu entrei aqui no sindicato como diretor e naquela ocasião era secretário. Suplentes da diretoria, José Guilherme de Andrade, Maria do Socorro das Dores e José Antônio da Silva. No Conselho Fiscal, nós tínhamos Anísio Germano da Silva, José Barbosa Sobrinho, Severino Vieira da Silva. E na suplência, Antônio Soares Neto, João Trajano Bezerra e Cândido Francisco da Silva. Então essa foi a 8ª diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nesse período aí, da década de 80, o que é que eu vou trazer aqui, né, para mostrar para os companheiros e as companheiras que foi uma atuação do sindicato? O projeto São Vicente, gente. Quantos agricultores não tiveram financiamento, não é, a fundos perdidos pelo governo do estado, que tinha a parceria do sindicato e pôde comprar uma vaca? Sim, uma vaca. E aí tinha direito, gente, a ter leite. Isso foi melhorando a vida. Quantas casas de farinhas nós não construímos? Projeto São Vicente. A gente construiu uma casa de farinha no sítio Estivas, uma casa de farinha no sítio Aparecida do Norte, uma casa de farinha no sítio Jatobá, uma casa de farinha no sítio Tabocas. Dessas 4 casas de farinha, apenas uma existe ainda. Apenas uma. Mas a produção de mandioca em Sairé realmente foi diminuindo a ponto que nós temos algumas casas de farinha hoje, mas essas casas de farinha que eu estou falando ficaram sem ter pessoas para cuidar, enfim, de ter também mandioca, né, para que pudessem preparar a farinha para ser vendida aqui nas feiras de toda essa região. Então o sindicato esteve presente, ajudando o homem do campo desde o seu primeiro momento. Então nessa década de 80, nós tivemos a luta para que os agricultores aposentados tivessem direito a um salário mínimo. Porque a Constituinte foi em 1988. Não é assim? 1967, começou todo o trabalho, né, a partir de 1986, com a eleição que foi feita, onde elegemos deputados. Em 1987 começou todo o trabalho da Constituinte, e aí a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. E essa Constituição, que foi chamada de Constituição Cidadã, teve à frente da Câmara dos Deputados o saudoso deputado federal Ulisses Guimarães. Então, gente, essa Constituição Cidadã garantiu que cada agricultor
deveria ser aposentado com o valor do salário mínimo. E outra coisa, a esposa desse agricultor também poderia se aposentar. Então, que os agricultores e agricultoras tinham direito à aposentadoria, e essa aposentadoria era no valor de um salário mínimo. Então, foi nessa Constituição de 1988 que nós adquirimos esse direito. E tudo isso foi graças à luta do movimento sindical. Foi luta dos sindicatos, né? E então eu considero isso como extremamente importante na década de 80, porque mudou completamente, não é, a vida do homem do campo. Nós tivemos como nona diretoria, que foi do dia 15 de novembro de 1994 a 14 de novembro de 1997. Os seguintes componentes dessa diretoria: presidente Osés Caetano da Silva, secretário José Paulino da Silva, tesoureiro Paulo Bezerra de Vasconcelos. Olha a família Vasconcelos aqui, né? Começou lá com Zé Eládio de Vasconcelos. Olha aqui a família Vasconcelos também. Suplentes da diretoria: Milton Galvão da Silva, José João da Silva, Zé Amaral e Manuel Severino da Silva. Não é Manuel Severino da Silva, esse é o Manuel Calango, né? No Conselho Fiscal, Hermílio Trajano Bezerra, conhecido por Inácio Rainha. José Manuel de Vasconcelos, não é? Também Heleno Bezerra dos Santos. Esse José Manuel de Vasconcelos é o companheiro Zé de Sila, lá do Sítio Moreno. Tivemos como suplente do Conselho Fiscal José Laurentino da Silva, que é Zé Damião, lá do Sítio Araçá, Heleno Severino de Lima e Inácio Germano da Silva. Inácio Germano, lá do Sítio Antas. Olha aqui mais um Germano. E Osés Caetano aqui é da família Caetano, mas também é Germano. Então, observe a continuidade, tá certo, de vários companheiros aqui nessa luta. A 10ª diretoria, mais uma vez, né, Oséias, presidente, e foi de 15 de novembro de 1997 a 14 de novembro de 2020. Presidente Osés Caetano da Silva, secretário José Nunes de Araújo, tesoureiro Paulo Bezerra de Vasconcelos. Suplentes da diretoria, José Paulino da Silva, Horácio Marculino Bezerra e José Guilherme de Andrade. Conselho Fiscal, Hermílio Trajano Bezerra, José Manuel de Vasconcelos, Heleno Bezerra dos Santos. Suplentes do Conselho Fiscal, José João da Silva, Heleno Severino de Lima e José Laurentino da Silva. Essa foi a 10ª diretoria. 11ª diretoria, que foi do período de 15 de novembro de 2000 a 14 de novembro de 2003. Presidente Osés Caetano da Silva, secretário José Nunes de Araújo, tesoureiro Paulo Bezerra de Vasconcelos. Suplentes da diretoria, José Manuel de Vasconcelos, Adriana Bezerra dos Santos, Rita Barbosa dos Santos. Conselho Fiscal, Heleno Bezerra dos Santos, Lidiane Luna de Araújo, Hermílio Trajano Bezerra. Suplentes do Conselho Fiscal, Eleázaro Caetano da Silva, Maria José dos Santos e João Bezerra de Lima. 12ª diretoria, tivemos mais uma vez Oséias Caetano da Silva. Agora já mudou, tá certo? Nós tivemos uma mudança estatutária, e nessa mudança estatutária, a diretoria que era por um período de 3 anos, não é, passou a ser de 4 anos. Então as eleições que eram de 3 em 3 anos passaram a ser de 4 em 4 anos. Então o mandato começou no dia 15 de novembro de 2003 e vai até 14 de novembro de 2007. Presidente Osés Caetano da Silva, secretária de Organização, Formação e Coordenação de Mulheres, Rosa Maria de Melo e Silva, secretário de Política Agrícola e Política Agrária, José Nunes de Araújo, secretário de Finanças e Política Salarial, Paulo Bezerra de Vasconcelos. Suplentes da diretoria, Josefa Bezerra da Silva, Adalto do Carmo Gonçalves de Lima, José Wilson da Silva Santos e Miguel Pedrosa dos Santos. O Conselho Fiscal,
era formado por José Posidônio Gomes Filho, Dedinho lá do sítio Jaboticaba, Maria Elizabeth Gomes da Silva Ferreira e Hermílio Trajano Bezerra. Suplentes do Conselho Fiscal, Helene Bezerra dos Santos, Severina Lídia da Silva Ribeiro e João Bezerra de Lima. Essa foi a 12ª diretoria. Já a 13ª diretoria do sindicato, que foi do período de 15 de novembro de 2007 a 14 de novembro de 2011, nós tivemos como presidente, mais uma vez, Osés Caetano da Silva, secretário de Organização, Formação e Coordenação de Mulheres, Rosa Maria de Melo e Silva, secretário de Política Agrícola e Política Agrária, José Nunes de Araújo, secretário de Finanças e Política Salarial, Paulo Bezerra Vasconcelos. Como suplentes da diretoria, Josefa Bezerra da Silva, Adalto do Carmo Gonçalves de Lima, José Wilson da Silva Santos e Miguel Pedrosa dos Santos. No Conselho Fiscal nós temos José Posidônio Gomes Filho, nesse momento, Maria Elizabeth Gomes da Silva e Hermílio Trajano Bezerra. Suplentes do Conselho Fiscal, Helene Bezerra dos Santos, Severina Lídia da Silva Ribeiro e José João de Lima. Eu estou lendo um pouco rápido, esse nome dessas diretorias, para a gente registrar na nossa live a história do sindicato com todas as suas diretorias, porque é de justiça. Para a gente é de justiça. A 14ª diretoria, que foi do dia 15 de novembro de 2011 até 14 de novembro de 2015, nós tivemos como presidente Paulo Bezerra de Vasconcelos. Secretária de Organização, Formação e Coordenação de Mulheres, Maria Elizabeth Gomes da Silva Ferreira. Secretário de Política Agrícola e Política Agrária, Osés Caetano da Silva. Secretário de Finanças e Política Salarial, José Nunes de Araújo. Suplentes da diretoria, Fabiana da Conceição Guedes, de Insurreição, Adalto do Carmo Gonçalves de Lima, Hermílio Trajano Bezerra e Agenor Pessoa das Neves. E o Conselho Fiscal, nesse período, foi constituído de Severina Lídia da Silva Ribeiro, Nessi de Zé de Júlia, como é conhecida aqui em Sairé, Marcos Manuel da Silva, lá do Cruzeiro do Oeste, e Paulo Bezerra da Silva. Suplentes do Conselho Fiscal, Zaqueu Galvão da Silva, Gustavo José Nascimento de Lima, hoje é professor, Josefa Oliveira de Souza. A 15ª diretoria foi constituída por Osés Caetano da Silva, volta como presidente, Ela foi do dia 15 de novembro de 2015 a 14 de novembro de 2019. Teve como presidente Osés Caetano da Silva, secretário de Organização, Formação e Coordenação de Mulheres, Paulo Bezerra de Vasconcelos, secretária de Política Agrícola e Política Agrária, Maria Elizabeth Gomes da Silva Ferreira, secretário de Finanças e Política Salarial, José Nunes de Araújo. Suplentes da diretoria, Severina Lídia da Silva Ribeiro, Adalto do Carmo Gonçalves de Lima, Lindalva Maria de Oliveira Araújo, que é lá de Insurreição, Severino Ferreira de Lima. Conselho Fiscal nesse período, Marcos Manuel da Silva, Paulo Bezerra da Silva e Maria das Graças Germano da Silva. Olha mais um Germano aqui. Suplentes do Conselho Fiscal, Josefa Nogueira da Silva, Zaqueu Galvão dos Santos e João Batista dos Santos. E para a gente concluir nessas diretorias, vamos conhecer a 16ª diretoria, que é a diretoria atual desse Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nós temos como presidente Osés Caetano da Silva, secretária de Organização, Formação e Coordenação de Mulheres, Claudiane Manuela Soares de Lima, que tem como suplente nessa função a companheira Cíntia Paulino de Carvalho. Nós temos como secretário de Política Agrícola Adalto do Carmo Gonçalves de Lima, como suplente José Nunes de Araújo, secretário de Finanças Maria Elizabeth Gomes da Silva Ferreira e como suplente Lindalva Oliveira, lá do sítio Insurreição,
Nós temos também como o quarto suplente Marcos Manuel da Silva, do Sítio Cruzeiro do Oeste. Conselho Fiscal Paulo Bezerra de Vasconcelos, Maria de Fátima e Maria das Graças Germano da Silva. E suplentes desse Conselho Fiscal, Rosa Maria Torres, João Batista da Silva, Sítio Jaboticaba, e João Soares da Silva, né, que é João Pé, lá do Sítio Cunha. Então essas foram as diretorias do sindicato ao longo desses 48 anos. E a gente fica muito feliz porque nesses 48 anos a gente conseguiu a aposentadoria para os agricultores e as agricultoras. Hoje nós temos em Sairé uma média de 3.500 companheiros e companheiras aposentados como agricultores e agricultoras. Durante esse período nós conseguimos mais de 1.000 cisternas. Que coisa interessante. Durante esse período nós conseguimos dinheiro, crédito, para que o homem do campo pudesse acessar através do Pronaf. E aí muito se destacou Josivan como um técnico agrícola que fez projetos para muita gente, não é? Nesse período nós conquistamos a energia rural. A zona rural não tinha energia elétrica, nós conquistamos. E aí, para conquistar a energia elétrica, nós contamos com a força, com o apoio do companheiro Eduardo Afonso, que aí fez com que 90% do município de Sairé fosse eletrificado. Foram 1.400 residências com eletrificação externa e interna também. Durante esse período, nós já fizemos grandes conquistas. E conforme o companheiro Paulo Filho falou aqui, nós formamos mais de 20 técnicos agrícolas, profissionalizamos, fizemos um curso especial para 50 jovens, quando administramos 400 horas de aula, e esse curso foi muito importante para que pudesse se transformar em jovens cada vez mais sonhadores, sonhadores de sonhos possíveis de serem realizados. Então, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras, eu quero encerrar nossa live hoje dizendo que eu me sinto honrado de participar dessa instituição, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sairé, por tudo que já fez, por tudo que já construiu, e eu tenho certeza absoluta que todos os nossos esforços, todas as nossas lutas, é justamente para que a gente consiga adquirir muito mais coisas, muito mais ações, trazer mais projetos para beneficiar o homem do campo. Essa tem sido a nossa luta e eu quis, nessa live de hoje, fazer esse registro para que a posteridade possa conhecer a história do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que neste dia 9 de março completou 48 anos de existência. E para a gente concluir a nossa live, eu quero aqui parabenizar um cidadão saireense que no dia de hoje completa 99 anos de idade. Valdemar Gonçalves de Lima. Valdemar Gonçalves de Lima, esse é seu nome. Muito conhecido aqui em Sairé, não é? Está com saúde, graças a Deus, sempre conversando aqui com todo mundo. 99 anos. É realmente uma data histórica, é realmente um momento histórico para a família Gonçalves, né? E família Pessoa também, e outras famílias que fazem parte aí do seio familiar de Valdemar Gonçalves, né? 99 anos, 10 de março. Meus companheiros e companheiras, por hoje é só, mas eu prometo na próxima terça-feira participar aqui com mais uma live, onde vamos tratar mais um tema de interesse de toda a nossa municipalidade. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.